queridos, eu tenho uma crença muito forte. Eu decidi hoje, pode tirar o texto daqui da tela, por gentileza? Eu decidi hoje compartilhar algo importante que tem no meu coração, para os irmãos e para cada um de vocês. Eu tenho uma crença muito forte no meu coração. Eu quero falar nessa noite sobre esta crença. Eu creio que todas as pessoas podem ser usadas por Deus. Eu creio nisso de todo o meu coração. Todas as pessoas, não importa se elas têm problemas, lutas, eu acredito profundamente que cada pessoa pode se dilatar e ser um potencial nas mãos de Deus. Eu acredito profundamente nisso. Essa é uma crença que me guia dia após dia, de ver as pessoas como um potencial, de ver as pessoas como algo que Deus está trabalhando e Deus quer fazer algo através de cada vida, seja de uma criança, seja de uma pessoa adulta, um ancião, uma anciã, não importa. Eu creio profundamente nisso. Muitas pessoas, às vezes, elas chegam na igreja, estão na igreja, e elas falam assim: pastor, se alguém tivesse investido na minha vida, eu estaria mais longe hoje. Pastor, se eu não tivesse tido tantos traumas na minha vida, tantos problemas, eu estaria mais longe hoje. Outras pessoas são homens e mulheres, viúvos e viúvas, que pensam que não pode mais reconstruir a vida. Pessoas às vezes divorciadas falam assim: se isso não tivesse acontecido comigo, eu seguiria mais longe. Mas como aconteceu, eu não posso mais ser útil, eu não posso mais crescer. Às vezes é um órfão. Às vezes é uma pessoa que nasceu em condições muito adversas. Elas olham para elas mesmas e assim paralisadas, sem conseguir entender bem o que de fato Deus quer fazer com elas. E eu vejo cada pessoa dessa, irmãos, com um grande potencial. Um grande potencial. São pessoas que Deus quer usar. Pessoas que Deus quer guiar na sua vida, na sua geração, para fazer algo grandioso. E esta crença é a crença do nosso Senhor Jesus. Mateus capítulo 25 diz isso a partir do versículo 14, nós vamos ler. Vamos ler do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. Muitas pessoas, elas se sentem inúteis, sem um sentido de vida, crise. Mas a Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 25, versículo 18, diz que o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Vamos repetir? A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui a gente vê uma parábola tão maravilhosa. Depois da parábola das 10 virgens, depois de algumas parábolas que Jesus conta sobre vigiar e orar, que nós devemos aguardar a volta do nosso Senhor Jesus, que Ele está voltando em breve, e Ele sempre está voltando semana a semana, dia após dia, levando pessoas para a eternidade. O nosso Senhor contou esta parábola, dizendo que orar e vigiar tem também que ser acrescido algo, uma produtividade.
Muitas vezes nós não falamos como cristãos, como crentes, de produtividade. Muitas vezes são as empresas que falam de produzir, produzir. Mas Deus, Ele espera um resultado de nós. Deus, Ele espera um resultado de cada um dos seus filhos. Deus espera que a graça que nos salvou é a graça que vai trabalhar em nós e a partir de nós para produzir um resultado. Que se a graça que nos alcançou não nos transformar e nos levar a fazer algo para Ele, esta graça é vã, esta graça é vazia. É a graça que nos leva a fazer algo para o Senhor. E aqui a gente vê o Senhor Jesus contando essa parábola. Ele diz, olha, que o reino dos céus é semelhante a um homem rico. Ele tem os seus bens, ele tem muitos bens, propriedades, e ele então escolhe os seus servos, assim como as pessoas na antiguidade. Escolhia alguém para administrar os seus negócios em momentos de viagem. Mas não era qualquer servo que o Senhor dava todos os seus bens, eram pessoas confiáveis. Então diz que o Senhor Jesus, antes de partir para os céus, Ele deu talentos a cada pessoa, mas cada um segundo a sua capacidade. Cada um segundo a sua capacidade de executar e alcançar um objetivo. A um Ele deu 5 talentos. Talentos eram uma moeda daquela época. Deu 5 talentos, falou assim, este aqui pode produzir com 5. Este outro pode produzir com 2. E este outro pode produzir com 1 talento. Observe que foi o próprio Senhor que fez isso. Que há muitas pessoas no reino de Deus que têm talentos, muitos talentos. Tem pessoas que são talentosíssimas no reino de Deus. Mas tem outras que têm talento também, mas pelo menos 1 talento. E aqui nós vemos que no reino de Deus não existe ninguém inútil. Cada pessoa recebeu um talento, ou pelo menos 1 talento. Pelo menos 1 talento. Deus investiu em nós e nos deu uma capacitação, pelo menos de 1 talento, para que você e eu venhamos multiplicar esse talento. Para que a gente produza um resultado para Deus, para o reino de Deus. Talentos aqui tem a ver com habilidades, posição, desenvolvimento. Algo que vai fazer com que o reino de Deus, que essa parábola está no reino de Deus, venha avançar, venha produzir algo no reino de Deus. E Deus deu a cada pessoa um potencial, cada uma delas. E Deus aguarda que cada uma delas exercite esse potencial. Por isso, meus queridos, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, de não apenas assistir culto, participar de culto. A mentalidade bíblica é, você participa e você produz um resultado. A mentalidade bíblica não é assistir ou só participar, é produzir um resultado no reino de Deus, no reino do nosso Senhor. Então ele diz que entregou esses presentes, esses talentos, e diz o texto que nós lemos, volte para as Escrituras, olha o que diz o versículo 18, diz assim, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro. Versículo 19 diz, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. Depois de algum tempo, diz o texto, versículo 19, que o Senhor que entregou aqueles dons, aqueles talentos, voltou. Jesus está contando que ele iria para os céus, deixaria as pessoas com talentos, com dons, e que um dia ele iria voltar para que cada um de nós venhamos prestar contas a ele, prestar contas do que fizemos. Aqui nós vemos a primeira lição, toda pessoa vai prestar contas a Deus
do que recebeu de Deus. Todas as pessoas, porque todos receberam pelo menos um talento. Vamos repetir? Todas as pessoas, todos juntos, vamos lá? Todas as pessoas receberam pelo menos um talento. Agora você fala assim: eu recebi pelo menos um talento. E meus queridos, Deus, Jesus volta para acertar contas. Porque Ele fez um investimento em nossas vidas. Ele fez um investimento em nós. Então nós precisamos viver com esta consciência de que preciso produzir um resultado até que o Senhor volte para me buscar. Até que o Senhor volte para me buscar, eu preciso produzir o resultado que Ele espera de mim. Eu preciso fazer isso para ser achado aprovado diante de Deus. Eu preciso exercitar os meus dons. Eu não posso participar de uma igreja onde 20% trabalha, 80% só consome, assiste ou participa. Não! Nós não somos desta maneira, nós não pagamos o ingresso numa instituição religiosa para ter um culto, para prestar um culto. Não! Nós somos chamados para servir, para produzir um resultado, porque Deus confiou talentos a você e a mim. Deus confiou. Veja que coisa extraordinária. Ele confiou um potencial nas nossas mãos. Irmãos, eu já trabalhei com várias pessoas, seja em empresas, seja em igreja. Tem pessoas extraordinárias, pessoas que têm um potencial extraordinário, mas muitas vezes está bloqueado. Às vezes elas não acreditam nelas mesmas. Elas não acreditam que pode gerar mais, que pode fazer mais, que pode resolver muitos problemas do mundo, que pode ser uma bênção nas mãos de Deus. Muitas pessoas estão bloqueadas. Crentes de 5 talentos, muitas vezes, está operando como um crente de 2 talentos. Não está se colocando por inteiro na vontade de Deus. Crentes que têm muitos talentos, já vi pessoas falar assim: pastor, eu não estou gostando do que estou vendo. Irmão, vai lá e faz. Não, mas meu papel é só de crítico. Eu posso só criticar, pastor. Muitas pessoas com um grande potencial nas igrejas, irmãos. Quando eu olho para a igreja, eu vejo potencial. Eu vejo isso. Quando eu olho para uma pessoa, eu vejo, esta pessoa vai ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. É isso que eu vejo nas pessoas. Mas tem crente de 5 talentos. Pessoas extraordinárias. Estão bloqueadas, operando no limite mínimo de capacidade. Meu irmão, minha irmã, Deus vai pedir conta a você. A minha preocupação como pastor é que você precisa chegar diante do Senhor e você precisa ser achado aprovado diante dEle. Você precisa ser achado uma pessoa em que o Senhor tenha prazer na sua vida. Amém, irmãos? Então a gente precisa produzir no reino de Deus. Produzir no reino de Deus. A produção no reino de Deus tem implicações eternas. Tem resultados eternos. O Senhor Jesus disse assim: ajuntai tesouro nos céus. Ele está dizendo o quê? É possível ajuntar tesouro nos céus. E certamente uns ajuntarão mais e outros ajuntarão menos. É isso que ele quis dizer. Ele não é contra as riquezas desse mundo quando aplicadas no reino de Deus, para gerar um resultado no reino de Deus. É isso que ele deseja de nós, deseja da sua casa, deseja da sua vida, do seu potencial. Tem pessoas que são pessoas extraordinárias nas empresas, profissional excelente. Irmão, aplica isso também no reino de Deus, para influenciar pessoas no reino de Deus. Muitas vezes nós, pastores, cometemos o erro. Queremos fazer coisas que estão fora da nossa habilidade, enquanto tem gente na igreja que são expert naquela área. Você precisa colocar isso nas mãos de Deus, ser usado no reino de Deus, com todo o seu potencial. Deus te criou assim.
Ele te deu as oportunidades para você ter isso. Ele maximizou esse potencial. Ele gerou situações, investimento, muita coisa para você chegar onde você está. E agora você precisa colocar tudo isso nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor. Porque tudo veio dele e é para ele. Não é para nós. Não é para nós, é para ele. E aqui a gente vê que esses de 5 talentos, diz o versículo 20. Olha o que diz os de 5 talentos. O que tinha recebido os 5 talentos, depois que o Senhor voltou para pedir contas a eles, como vai pedir de nós, vai pedir contas a cada um de nós do que nós fizemos com a nossa vida. Então o de 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, ganhei mais 5. É aquele crente que opera na sua capacidade máxima, né? Ele está operando segundo a graça que recebeu. Ele não precisou produzir 50. Ele produziu segundo a graça que ele recebeu. Segundo a graça que ele recebeu do Senhor. O Senhor me deu 5. O Senhor esperava de mim um resultado. Está aqui mais 5. Está aqui mais 5. Então o Senhor diz uma palavra para esse servo. Diz o versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Olha o resultado. Você correr na sua vida, você desenvolver a sua vida com este alvo em mente. Eu quero no final receber essas palavras do Senhor: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Eu quero viver a minha vida com este objetivo em mente. Eu quero correr dia após dia sendo um servo bom. Um bom administrador das coisas de Deus, um bom investidor das coisas de Deus. Eu quero ser um servo bom, que tem um coração bom, que olha para a vida com os olhos bondosos de Deus. Eu quero viver dia após dia. Eu quero ser um servo bom. Eu quero ser um servo melhor, um servo dedicado. Eu não vou ficar igual aquelas pessoas que falam assim: ai, pastor, já fiz muito para Deus. Agora dá tempo de descansar, pastor. Já fiz muito. Deixa para os jovens, pastor. Deixa para outras pessoas. Irmãos, se tem graça para você viver, ainda tem algo para você fazer. Amém? Tem algo para você fazer. A graça de Deus, ela tem um objetivo. Ela só permanece na vida, na nossa vida, quando temos algo para produzir para Deus. Não é para nós, para Deus. Quando acabar esse objetivo, a graça cessa, o corpo volta ao pó e vamos prestar contas a Deus. Como é que você quer ser conhecido no céu? Você chegou lá, acabou aqui, está todo mundo lá diante de uma casa de barro, do corpo da pessoa, que vai voltar ao pó. E como é que está na eternidade essa pessoa? E eu quero chegar lá e ouvir: servo bom e fiel, que bom que você veio para o meu lar e você fez o que eu queria. Irmãos, é isso que nós precisamos almejar. Não existe uma meta melhor na vida, nada, do que a meta de ser um servo bom e fiel. Não existe. É uma meta objetiva, tem um prazo determinado, tem uma meta, um prazo determinado. Enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar para ser um servo bom e um servo fiel. Um servo fiel, não importa, fiel a Deus, nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, nos talentos, nos dons, no tempo, nos recursos, fiel à esposa, fiel aos filhos, fiel aos objetivos, fiel. Sabe qual é a pessoa fiel, irmão? Ele faz as mesmas coisas sempre, com a mesma mulher, com o mesmo Deus,
com os mesmos objetivos, porque Ele quer ser fiel. Para ser fiel não precisa de novidade todos os dias, precisa fazer a coisa certa todos os dias. É isso que nós precisamos. Eu quero correr a minha vida, viver a minha vida, ser um servo bom e um servo fiel. Você quer isso para a sua vida, irmãos? É isso que eu quero, e como pastor eu tenho este privilégio de ajudar as pessoas. A Bíblia diz que o pastor, lá em Efésios capítulo 4, 11, 12, 13, ele precisa capacitar as pessoas para um ministério, um desempenho no reino de Deus. Lá diz que o pastor, ele trabalha no corpo de Cristo, e ele junta as pessoas, umas às outras, juntas e medulas. Ele coloca aquilo que está fora do lugar, ele faz um movimento, desloca aquela pessoa e põe ela no lugar certo, para ela produzir o resultado do reino de Deus. Esse é o papel do pastor. E muitas vezes nós falhamos como pastor. Eu lembro que meus primeiros anos de ministério eu falhei muito nisso. Não tem um objetivo claro de treinar as pessoas para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ser uma igreja que treina, capacita, desenvolve pessoas para fazer as coisas no reino de Deus. Irmãos, é por isso que eu gosto de uma igreja em célula. Porque por muitos anos, eu sentava no banco de uma igreja, estava pensando, bem, eu não toco. Aí o pessoal igual do louvor, eu não toco. Então não vou fazer nada na igreja. Pregar, Deus que me livre. Eu não vou, tenho vergonha. O que eu vou fazer nessa igreja? Você já teve esse sentimento? Levanta sua mão se você teve esse sentimento. Levanta sua mão. Eu já tive esse sentimento. É horrível. O que eu vou fazer na igreja? E a igreja, quanto mais cresce, mais vai falar assim, agora que não precisa de mim mesmo. Tem muita gente para fazer. Olha só que coisa do diabo, irmãos. Que coisa errada. Até que eu comecei a entender uma igreja em célula. Semanalmente as pessoas, com o mínimo potencial que tiver, elas podem ser bênção no reino de Deus. Algumas abrem a casa somente e dizem, a minha casa é de Deus, então aqui vai ter coisa de Deus. E os irmãos reúnem ali. Está fazendo a obra de Deus, está fazendo a vontade de Deus. Algumas chegam lá na célula, lá elas começam apenas a fazer um louvor, meio que desafinado, mas está tentando, está fazendo a vontade de Deus. Outras trazem uma palavra, um momento de oração, o corpo de Cristo é edificado. Todo mundo tem espaço para trabalhar numa igreja em célula. Sim ou não, irmãos? Sim. É por isso que eu amo igreja. A igreja do Novo Testamento era assim. Ela tinha estruturas que permitia todos trabalhar. Todos. Porque todos receberam talentos. Todos receberam talentos. Então tem que colocar em prática. Então a minha preocupação é, eu quero treinar pessoas, desenvolver pessoas, para que elas recebam na eternidade as palavras de servo bom e servo fiel. Esse é o meu objetivo de vida. Porque se Jesus creu em você, irmão, eu também creio. Se Jesus investiu na sua vida dando pelo menos um talento, então eu creio que você é capaz de fazer. Amém? Eu creio que você é capaz de fazer. Eu creio que as pessoas podem ser dilatadas. Eu lembro, quando eu conto isso, as pessoas não acreditam. Eu lembro que jamais eu pensei em pregar na igreja. A primeira vez que eu tive uma experiência de servir na igreja foi num teatro que tinha. Antigamente tinha umas cortinas bem grandes assim, e o pessoal fazia um teatro que era uma encenação lá do nascimento de Jesus. Lembram? Tinha umas cortinas grandes, aí ficavam duas pessoas, aí abriu a cortina e apareciam as pessoas lá. Depois fechava a cortina. Quem é dessa época aí? Levanta a mão. Quem é dessa época? Muita gente. Era muito interessante. Então era Natal. E o pessoal pediu para eu desempenhar um papel lá. Era um momento sozinho, só chegar e falar, Jesus nasceu. E depois eles fecharam a cortina. Minha primeira experiência. Quando a cortina abriu, que eu olhei a igreja, eu... Irmãos, não saiu nada
Nada, absolutamente nada. E aí as pessoas ficavam atrás da cortina aqui, pelo amor de Deus, fecha esse negócio logo. Foi a minha primeira experiência de tentar servir a Deus na igreja, com o povo de Deus. Depois disso eu falei assim, misericórdia, nunca mais me chamo para essas coisas, nunca mais. Aí comecei a carregar cadeiras na igreja. Se eu tinha 14, 15 anos de idade, comecei a carregar cadeiras. Então precisava mexer no espaço, falar assim, não, deixa eu carregar essas cadeiras aqui e tal. Bênção. Eu era tão melancólico, irmão. O céu nublava, eu ficava triste. Já viu pessoas assim? Eu era assim. O céu nublava e eu me sentia introvertido, meio que assim uma crise, porque de onde eu vim, para onde eu vou, eu era desse jeito. Parece, gente? Parece. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, Deus vai maximizando a nossa vida. Deus vai desenvolvendo o nosso potencial. Aí teve pastores, teve pessoas extraordinárias que me acompanharam em muitas áreas da vida, investiram em minha vida. É por isso que eu creio em treinamento, por isso que eu creio em desenvolvimento de pessoas, porque eu vejo Deus usando pessoas simples. Então aqui a gente vê o crente de 5 talentos, recebendo umas palavras extraordinárias. Irmãos, tem muitos crentes de 5 talentos. Muitas pessoas no reino de Deus, pessoas extraordinárias, às vezes estão paradas. Muitas delas não vão receber essas palavras do Senhor. Receberam muito, mas operam com uma capacidade mínima ou quase nada. Essas pessoas vão deixar de receber recompensas no reino de Deus. Essas pessoas estão desprezando a graça de Deus, desprezando o potencial de Deus para a sua vida, desprezando. Mas eles vão desenvolver no potencial máximo. Então vão receber as palavras que diz aí, muito bem, versículo 21, muito bem, servo bom e fiel. Vamos repetir? Muito bem, servo bom e fiel. Versículo 22 vai falar que veio de 2 talentos. Aqui são servos bons e fiéis. 2 talentos. E ele pegou o que o Senhor confiou a ele, falou assim, o Senhor confiou algo em mim, nas minhas mãos. O Senhor é muito bom. Ele confiou coisas nas minhas mãos. Ele foi lá, desenvolveu os 2 e ganhou mais 2. Mais 2. E veja o que o Senhor diz para ele no versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu, o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Não tem a ver com a quantidade, perceberam? Tem a ver em você operar a sua vida, desenvolver a sua vida no limite que Deus te deu. Na capacidade que Deus te deu, na capacidade que o Senhor colocou na sua mão, porque o resultado vem de Deus, mas a fidelidade é nossa, O Senhor esperava que ele produzisse, ele produziu. Ele multiplicou 100%, foi o resultado de 100%, ele operou na capacidade máxima. Ele disse, a graça que chegou em mim vai ser multiplicada 100%. É isso, irmãos. Quando você investe numa pessoa, você quer que ela desenvolva o máximo do seu potencial. É isso que Deus fez com a gente. Te criou desse jeito, com essas experiências, com esse potencial. E você precisa gerar um resultado para Deus no limite da sua capacidade. Eu já vi isso acontecer às vezes em empresa. Às vezes recrutavam pessoas e aí ia para o treinamento. Pessoa corpo mole. Ah, não, isso é difícil. Sabe o que a pessoa corpo mole? Para produzir? Na empresa a gente opera de maneira diferente. Na empresa a gente falava assim, imagine o José, né? Ô José, quer produzir não, né, filho? Tá bom. Olha, à madrugada, seu filho ia falar assim, papai, cadê o leite, papai? Cadê o leite? Olha, não fala que eu fui ruim de ter mandado embora não, viu? Você não fala que eu sou ruim não.
Então lembra do seu filhinho chorando à noite, viu? Porque se ele começar a chorar, não vai dizer que, aquele supervisor lá, aquela pessoa foi muito ruim e mandou embora. Não, foi você que não quis produzir, rapaz. Veja, eu sou uma pessoa boa, estou dando uma oportunidade. Então produza. Empresa a gente opera assim. É pressão. Aqui não. A gente tem pressão. Estou dizendo para você que a eternidade te espera e me espera, me aguarda. E que Deus aguarda um resultado da sua vida. Que Deus espera que você invista a sua vida em algo extraordinário, no reino dEle, produza um resultado no reino dEle. Para quando você chegar lá, você preste conta de maneira adequada. Pastor, mas Ele vai continuar me abençoando se eu não fizer? Sim, certamente Ele vai fazer muitas coisas. Eu conheço pessoas que falam assim, pastor, eu não sei, mas cada vez que eu não faço as coisas para Deus, mais eu sou abençoado. Falei, sim, isso acontece com algumas pessoas, viu, irmãos? Isso acontece. Mas não é estranho que isso aconteça? Não é estranho. Sabe para que serve isso? Para uma condenação maior sobre a vida daquela pessoa. Jesus disse isso. Ele estava nas cidades, e ele falou assim, olha Cafarnaum, olha a cidade tal. Se lá em Sodoma e Gomorra tivesse feito os milagres que eu fiz aqui, eles teriam se convertido. Quer dizer, vocês receberam muita revelação, muito de Deus, e vocês não reagiram pela graça de Deus. Então o Senhor acaba concluindo dizendo assim, no dia do juízo, haverá mais condenação para vocês do que para Sodoma e Gomorra. Porque a quem muito é dado será cobrado. Mas e quem pouco é dado? Também pouco será cobrado, mas será cobrado alguma coisa. Todos nós, irmãos. Todos nós. Então esse servo aqui, ele recebeu um servo bom e fiel, igual ao de 5. Porque tem a ver com a fidelidade. Vamos repetir? Tem a ver com a fidelidade. Fidelidade. A fidelidade com que Deus te entregou. Te entregou pelo menos uma coisa. Agora, qual é a minha grande crença assim, do meu coração? Eu acredito que mesmo crente de um talento pode liderar uma célula. Isso é fichinha para ele. Eu acredito nisso. Eu acredito que um crente de um talento, ele pode fazer grandes coisas no reino de Deus. Mas se ele for de 5, ele vai fazer coisas, muito mais coisas. Mas cada um vai ter o mesmo resultado e palavra do Senhor. Entre para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Então, irmãos, quando eu estou pastoreando, eu quero sempre pensar, eu quero ser um servo bom, um servo fiel. Eu quero fazer o melhor como servo bom e servo fiel. É por isso que eu acordo logo cedo, e já começo até tarde da noite. Eu preciso usar o tempo para produzir no reino de Deus, para produzir um resultado, para produzir algo para Deus. Essa é a visão do reino de Deus. Então, quando a gente olha lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10, olha o que diz, irmãos. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer dizer, agradar a Deus, quer seja pelo corpo, quer o deixemos, quer dizer, quer vivamos ou morramos, temos o propósito de agradar a Deus. Versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Quer sejam boas, quer sejam más. Cada um vai comparecer diante de Cristo para prestar contas do que fez enquanto viveu aqui na terra, usando este corpo, usando desses talentos, usando destas oportunidades. Veja que diz 1 Coríntios 3,14, diz assim, se o que alguém construiu permanecer, quer dizer, no dia do julgamento, esse receberá recompensa. Recompensa. A gente não trabalha para ir para o céu.
Mas é pelo céu, pela obra de Jesus Cristo, amém? Obra de Jesus Cristo pela nossa vida. Mas quando a gente recebe essa obra de Jesus, então a gente trabalha porque a obra vai levando, o Espírito vai levando a gente a trabalhar. Então a gente é salvo não pelas obras, mas quando uma pessoa recebe Jesus e ela é salva, então ela pratica boas obras. Pratica boas obras. Como resultado, a planta só gera o fruto porque ela tem aquela vida. Então você recebe a vida e você então gera um fruto. Então você recebe uma vida e então você pratica as boas obras. Está entendendo? Primeiro é a graça que atua e gera boas obras. E é isso que ele faz com a gente, dando talentos e dons. E diz, cada um receberá a sua recompensa. Cada pessoa. A Bíblia diz assim, o salário do pecado é a morte. Mas a fidelidade ao Senhor gera bênçãos. Usar os talentos do Senhor gera bênçãos. Então a gente vê esses servos bons e fiéis, operando na capacidade máxima do seu potencial. Mas aí diz o texto, diz o versículo 24, quero que você volte os seus olhos, diz assim, por fim veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Veja o que diz o texto, irmãos. O que recebeu um talento diz assim, eu sei que o Senhor é um homem severo. Algumas traduções falam, eu sei que o Senhor é um homem mau. Diz o versículo 24. Eu sei que o Senhor é um homem mau, que o Senhor vem colher onde o Senhor não plantou. Então eu não fiz nada. Veja que a mentalidade desse servo de um talento. Ele tinha a mesma oportunidade de receber a mesma recompensa. Mas ele olhou para aquele talento e ele achou algo insignificante. Inútil. O que eu vou fazer na igreja é muito pouco, eu nem vou fazer. O que eu vou fazer no reino de Deus é muito pouco. Tem muitos crentes de um talento que não acreditam no potencial que Deus deu. Tem muitos crentes de um talento que precisam ser despertados. Você pode receber as mesmas palavras que eu vou receber, que eu decidi ser bom e fiel. Então você vai receber as mesmas palavras se você colocar o seu talento na obra de Deus. Tem muitos crentes de um talento. Esse crente de um talento, irmãos, ele começou a olhar para a vida com negligência. Diz aí, eu sabia que o Senhor é um homem severo, versículo 24. Deus é um homem severo. Deus é bom. Ele começou a ter pensamentos errados em relação a Deus. Veja que ele começou a pensar Deus como uma pessoa má. Só me deu um talento. Para fulano deu muitos talentos. Como eu não vou ser como uma pessoa de 5 talentos, então eu não vou fazer nada. Ele começou a se comparar com as outras pessoas. Veja, esse é o maior perigo da vida. É a pessoa querer ser igual às outras pessoas. Você tem um potencial que Deus deu, você vai operar deste jeito. Amém, irmãos? A Bíblia diz que cada membro da igreja é como se fosse um membro de um corpo. Qual membro do corpo você quer amputar hoje? Qual? Fala aí. Escolhe um. Um dedo só. Para que serve um dedo, gente? Você tem 10. Não, ele tem uma função. Tudo no corpo aí tem uma função. Tem algo a realizar. Então a Bíblia diz que cada um vai operar segundo a capacidade que Deus deu. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, mas muito importante, muito importante. Esse é o primeiro aulão do CCM, quem está fazendo de uma maneira mais aulão, veja o que acontece. Muitas pessoas, elas têm uma visão totalmente errada do corpo de Cristo. A Bíblia diz em Coríntios que Deus colocou cada um no corpo como quis.
como quis. Assim como no corpo humano, cada membro Deus colocou como quis. Assim Deus colocou cada membro no corpo como Ele quis. Quando alguém quer vir para a igreja como membro, uma das coisas que eu pergunto é: Deus te colocou neste corpo? Porque Deus é que tem um querer, para a pessoa frutificar. Muitas pessoas acham que pode mudar para lá e para cá, de igreja ou visitar-se. Ela não vai frutificar. Deus colocou cada um no corpo como quis. Como quis. Para a pessoa frutificar. Desenvolver o seu potencial. Por isso que ser membro da igreja não pode ser membro informal. Já viu membro informal? Existe membro do corpo informal? Tipo assim, eu sou a mão do corpo, mas eu sou informal. Existe isso? Não, ele tem que vincular. Tem que ter uma vinculação para que ele desenvolva o talento, desenvolva uma visão correta de Deus e produza um resultado. E este servo negligente aqui, ele recebeu um talento. Ele diz assim: Senhor, o Senhor é um homem severo. O Senhor colhe onde não planta, diz o versículo 24, e junta onde não semeia. Isso não é verdade. Deus foi tão bom com este servo que deu talento para ele. O que havia era um desprezo no coração dele. O que havia no coração dele é que ele não queria fazer a vontade de Deus. E começou a culpar Deus do seu coração. Já que Deus não me deu o que eu quero, então não vou fazer o que Ele quer. Já que Deus não me deu 5, então um também eu não quero. Ele saiu e foi enterrar o talento. Diz que ele enterrou aquele talento ali do seu Senhor. Diz o versículo 25. Pois tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Olha, ele teve medo. Medo de quê? O Senhor é bom, o Senhor dá. Depois ele saiu e foi enterrar no chão. Já viu o crente enterrado? Potencial soterrado. Toma aqui o que te pertence. Está aqui, Deus. Olha, o Senhor ainda pegou uma boa, hein? Porque eu bem poderia ter feito, não fiz nada. Eu até poderia ter perdido esse talento. Então, fique de boa, estou te devolvendo pelo menos o mesmo. Então está aqui o seu talento. Eu até que poderia ter investido e perdido tudo. Mas eu decidi devolver o que é teu. Toma aqui. Irmãos, Deus não aceita que nós venhamos a não produzir com o que Ele nos deu. Esse servo, ele devolveu um talento e Deus não aceitou. Deus não aceitou. Porque Deus espera uma produtividade intencional das pessoas no reino dele. Sempre Deus espera isso. Uma produtividade intencional. Diz o versículo 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Você é um servo mau. Você é um servo mau. Eu esperava de você um resultado. E você não fez, você é negligente. A tradução do grego seria indolente, lento, preguiçoso. Seria a tradução mais fiel ao texto. Você tem uma preguiça, indolente, uma vida lenta que não investiu o potencial que eu te dei. As palavras são muito duras do Senhor, de repreensão. Porque Deus espera um resultado de nós. Então você é um servo mau. Não adianta ser bonzinho. Você não fez nada de mal, nada de tão grave assim. Veja, o pecado deste homem não foi o adultério, não foi o roubo, o assassinato. Foi a preguiça espiritual de não investir sua vida no reino de Deus. Ser indolente. Olha o que diz o texto.
Você foi ocioso. Então você é mau. Você deixou que eu não ganhasse recurso. Você fez com que o meu investimento em você não tivesse um resultado. Irmãos, que coisa difícil. Estamos chegando quase ao final, mas olha que coisa. Esse servo, ele era um homem honesto. Ele era um homem honesto, ele guardou, ele teve o cuidado de guardar, de preservar. Ele tinha uma certa honestidade. Ele nem desperdiçou. Ele era um homem honesto. Mas ele não agiu como o Senhor quis. Não basta ser bom. Tem que agir com fidelidade com o que Deus deu. É um servo bom e fiel. Não é ser só bom sem ser fiel. Não é ser fiel sem ser bom. Então esse servo, ele teve essa preguiça espiritual. E ele não desenvolveu o seu potencial. Não desenvolveu o seu potencial. Então surge a condenação, diz o texto, versículo 28. E estamos encerrando. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Irmãos, eu sei que muitos de nós está trabalhando muito para Deus, mas o reino de Deus poderia ser muito mais poderoso na terra se todos os crentes exercitassem o seu talento. Dia após dia, nas células, nos discipulados, na igreja, nos relacionamentos, nas empresas, dia após dia, são quase 40% da população brasileira que não tem sal, não tem gosto, não tem impacto, não tem produtividade espiritual. Às vezes os crentes são uma vergonha no reino de Deus. Sim ou não, irmãos? É o que está acontecendo. Porque falta produtividade intencional, gera o resultado que Deus espera das nossas vidas. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos. Então diz aí, da condenação, tire o seu talento, o talento dele, entregue ao que tem 10. Pois o que tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Tirado. Servo mau e negligente. Mal porque está acusando Deus de não ter dado a ele a oportunidade. Deus deu. Negligente, que é a palavra preguiçoso aqui espiritualmente, não fez nada. Cavou o buraco e enterrou. Eu aprendi uma coisa muito importante no reino de Deus. A felicidade está em trabalhar. Quanto mais você trabalha para Deus, menos os problemas ficam para trás, mais você vê vidas abençoadas e mais você sente uma satisfação espiritual. Quanto mais você trabalha, quanto mais você faz, quanto mais você é edificado para fazer algo. Você é edificado dia após dia, edificado, gerando vida, treinamento para realizar. Se não realiza, fica uma pessoa obesa espiritualmente. Até dar um infarto espiritual e morrer no banco da igreja, espiritualmente. Mas tem pessoas que elas querem trabalhar sem receber edificação. Elas se sentem desgastadas, sem vida, sente um peso. Nunca é um peso trabalhar para Deus. Se tornar um peso, é porque a pessoa não tem edificação adequada, alimento adequado para suportar aquele peso. Para algumas pessoas, irmãos, um copo desse aqui levantar, às vezes, a pessoa está tremendo. Ela sente que não consegue, está fraca. Por quê? Ela precisa de força, ela precisa ter uma energia, uma vida, alimentação, tudo adequado para ela ter força para levantar este peso. A mesma coisa na vida espiritual.
Quanto mais você cresce e trabalha, mais edificação você precisa para suportar cada vez mais o peso, e o peso fica leve, porque você tem a capacitação adequada para fazer. É assim que funciona no reino de Deus. Então, voltando aqui para finalizar, diz, versículo 29, a quem tem, mais será dado e terá em grande abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, pegue esse servo, e lance fora esse servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pegue esse servo, ele é inútil. Ele é inútil. Ele não agiu segundo a graça que recebeu. Veja como é interessante, que a graça que atua em nós vai fazer a gente produzir um resultado. Se a árvore estiver em Cristo, ela dá fruto. Se ela não der fruto, é só uma religião vazia. Só uma religião vazia. Tem a ver que a salvação é pela graça que gera um fruto. Se não gera fruto, o resultado do reino de Deus, não tem graça na sua vida. Não tem graça. E aqui no final revelou-se que este servo era um servo que não pertencia ao Senhor. Era inútil. Era um ramo sem vida. O que Deus deu a gente, irmãos, é uma prova, e será uma prova, de se somos filho de Deus ou não. Todo filho de Deus manifesta a vida de Deus e o caráter de Deus. Todo filho de Deus. A negligência é um sinal de falta de vida de Deus na vida da pessoa. Ele fala assim, mas pastor, tudo é pela graça. Em 1944 já foi definido isso. Graça barata é religião vazia que não salva ninguém. Cedo ou tarde a pessoa vai se desviar do caminho de Deus. Você quer ver uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais religiosa do que Nicodemos? Não existe. Mestre da lei, sabia de tudo. O pai do Antigo Testamento sabia decorado, fazia parte do Sinédrio, homem de reputação ilibada, socialmente muito respeitado, tudo certo. Mas Jesus disse, você não nasceu de novo. Porque não é somente a vida de fora que prova que é crente. É os frutos que a pessoa dá de produtividade no reino de Deus. É a fidelidade no que Deus confiou. Ele começou a boa obra, ele vai completar. Ele vai completar nas nossas vidas. Então aqui esse crente de um talento enterrou. E o Senhor diz, é um servo que não serve para nada. No céu todos vão servir. Ele não serve para servir na terra nem no céu. Ele não serve. Diz Apocalipse que nós serviremos ao Senhor na eternidade. Se ele não serve para servir na terra, não servirá para a eternidade. Pegue ele, lance ele fora nas trevas exteriores. Existem muitos crentes de um talento. Pessoas que Deus quer usar, que Deus quer desenvolver. Nós não devemos, irmãos, nos conformar em sermos crentes só de banco de igreja. Vou assistir o culto, vou participar do culto, sem produzir um resultado. Precisamos fazer isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu já vi com experiência pessoal, e digo isso como um exemplo para você. Eu já vi crente de um talento multiplicar mais do que crente de 5 talentos. Eu já vi isso acontecer. O crente de um talento é como se fosse, imagine uma laranja. É uma laranja. Você pode contar uma laranja.
mas ali você não pode contar quantos pés de laranja aquela laranja pode produzir. Você não pode mensurar quantas sementes tem ali e quantos pés vão nascer dali se forem plantados. Mas é só uma laranja. É só um talento. Mas a pessoa de um talento pode gerar outras vidas, e essas podem ser tudo de 5 talentos. E ela tem um impacto grandioso no reino de Deus. O crente de um talento, meu irmão, você precisa ser ativado. Deus confiou a você algo extraordinário. Pastor, o quê? Eu não sei. Eu quero te dizer que Deus espera de você e de mim um resultado. Um resultado. Eu lembro de um pregador inglês, século 17, 18, ele falava assim: eu sinto vergonha. Às 5 horas em Londres, os mercadores iam com os cascos dos animais nas pedras vender as suas coisas no mercado. E ele falava assim: eu sinto vergonha. Eu, um homem de Deus, dormindo às 5 horas da manhã, enquanto outros estão ganhando dinheiro. Eu preciso acordar e fazer alguma coisa para Deus. Ele pensava num resultado no reino de Deus. É isso que eu desejo para a minha vida. Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu gosto de uma igreja em célula. Todos podem participar. Todos. Semana a semana. Você pode servir, você pode liderar. Você pode fazer grandes coisas para Deus. Você não crê, às vezes, de um talento. Talvez você gere uma vida que vai gerar milhares de vidas. Milhares de vidas. Eu acredito nisso. Eu acredito do fundo do meu coração. É por isso que, graças a Deus, a gente tem treinamento de líderes terça-feira, quinta-feira e aos domingos à tarde. Bom que se eles fossem todos os dias, todas as pessoas, eu vou liderar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou produzir um resultado no reino de Deus. Pastor, eu tenho 90 anos. Se tem vida, tem potencial, pode gerar um resultado. Pastor, eu estou cheio de problemas. Tem vida, tem potencial, pode gerar um resultado. Pastor, eu sou divorciado, estou com muitos problemas. Se tem vida, tem potencial, pode gerar um resultado. Eu acredito nisso. Então vamos orar. Saiba nessa noite que Deus confiou algo a você. O nosso Senhor Jesus confiou um dom, um talento, pelo menos um. E eu peço que você, em nome de Jesus, coloque isso em prática, meu irmão. Em nome de Jesus. Meu desejo é o seu sucesso quando chegar diante de Deus. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Vamos orar? Saiba disso, você pode fazer algo no reino de Deus. Aquele servo inútil, ele achou que era um peso, não um privilégio. O 5 ganhou 2, falou assim: é um privilégio fazer algo para Deus. O outro ganhou 1, falou assim: é um peso trabalhar. Um operava pelo medo, desconfiança. Os outros não. Eu amo a Deus, é um privilégio, Ele confiou em mim, então eu vou fazer algo. Feche os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta, você que entende que tem um grande potencial. Você não está operando abaixo da sua capacidade? Você foi criado, desenhado, treinado, desenvolvido. Será que você não está operando abaixo da sua capacidade? Meu irmão, Deus vai pedir algo de você. Vai pedir algo de você. Você está operando abaixo da sua capacidade, ou até você parou. Não deixe os problemas te pararem. Circunstâncias não são mais importantes do que a obra de Deus. Nenhuma circunstância. Talvez você acredite de um talento. Pastor, nunca fiz nada na igreja. Tenho até vergonha, medo.
Não me chame para fazer nada, pastor. Tudo bem, meu irmão, minha irmã. Mas olha, eu digo a cada um de vocês, eu digo com todo o meu coração, é impossível pastorear pessoas sem amá-las. É impossível. Porque dia após dia a gente acorda logo cedo e vai orar por cada membro. Esses dias eu peguei a lista dos membros da igreja. E você vai vendo o nome, às vezes você não lembra da fisionomia da pessoa, mas faz, Deus, eu quero que o Senhor abençoe essa pessoa. É impossível pastorear sem amar, sem desejar o bem de cada pessoa. E o maior bem que eu desejo para você é que você seja aprovado diante de Deus. Você não precisa de aprovação minha. A gente pode motivar uns aos outros, mas eu quero que você chegue diante de Deus um dia. E Deus fala assim, servo bom e fiel. Feche os seus olhos. Qual decisão você vai tomar? Eu não quero que você se sinta pressionado por mim. Não. Não é isso, não é essa a minha intenção. Não. A minha intenção é falar o seguinte, olha, Deus quer usar você. Deus quer te abençoar. Então faça uma oração, Senhor, em nome de Jesus. E eu decidi no meu coração a viver esta vida com um único objetivo. Eu corro para a linha de chegada da minha vida. Eu não sei qual o limite desta linha, mas com certeza eu sei o que eu quero que esteja lá. Eu quero que quem esteja lá seja o Senhor Jesus. E eu quero que o que esteja lá seja uma faixa e uma voz que diga, servo bom e fiel. Deseje isso para a sua vida. Em nome de Jesus. Se você até aqui só foi apenas assistir os cultos, participar dos cultos, vamos mudar esta cultura das igrejas evangélicas, a começar daqui. Sermos igrejas de produção no reino de Deus, a partir da graça que cada um recebeu, sem peso, sem destruição, mas com graça e alegria e gozo no Espírito Santo. É isso que nós desejamos. Decida hoje, meu irmão, mesmo sem saber o que você vai fazer, mas decida hoje se engajar e começar. Faça como eu. Comecei carregando as cadeiras na igreja, fazendo coisas simples. Vamos orar em nome de Jesus. Faça a sua oração de compromisso ao Senhor. Em nome de Jesus, faça uma oração de compromisso. Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor. O sonho que Deus colocou no meu coração e na minha mente. A gente falou às quintas-feiras, 21, 31, 10 anos de desenvolvimento extraordinário da igreja. Treinando líderes, desenvolvendo células, motivando, mobilizando pessoas para fazer a vontade de Deus em todos os lugares. E gerando um resultado celestial. Nos próximos 10 anos, nós vamos fazer isso porque isso é de Deus. Isso é do Senhor. De ter 2, 3 cultos. Então, decida fazer parte. Decida produzir. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui, meu Pai, que estão fazendo um compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você quer fazer um compromisso com Deus, de vestir sua vida e produzir no reino de Deus, mesmo sem saber o que fazer, põe a mão no seu coração e ore assim comigo. Senhor Deus,
nessa noite, eu entendi que o Senhor espera de mim um resultado. Eu me comprometo a fazer a sua vontade e a produzir este resultado. Me ajude, Senhor. Revela-te a mim e me use para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.